Eu tô com vocês aqui há mais de 2 anos, né, e nesses 2 anos a forma que eu me comunico com vocês aqui é o YouTube e o Instagram, né. A maior vitrine do mundo, né, isso daí com certeza, porque a internet praticamente aí sem fronteiras no mundo todo. Dentro desses 2 anos eu queria só dar um relato, né, de alguém que participa, né, como um comerciante, digamos assim, dentro dessas redes aí, né, YouTube e Instagram. Hoje, enquanto eu estava no meu intervalo do almoço, tô ali passando o tempo, né, dando uma olhadinha no Instagram, e aí a gente começa a ver, vai, né, porra, a maior vitrine do mundo, com certeza vai ser a vitrine mais concorrida do mundo, né. E não tem problema na concorrência, porque quanto mais concorrência, melhor para o público em si, né. A única coisa é que o público vai ter que saber escolher às vezes, né. Às vezes não sempre, né, porque não adianta ser mais barato e ter péssima qualidade, não adianta ter uma excelente qualidade e ser inacessível, enfim. O que eu quero comentar com vocês é o seguinte: dentro desses 2 anos aí, eu observo quase que diariamente, uma briga, né, ego e vaidade, não, né, por ser melhor, né, do que você mesmo, se preocupar só com você, "Porra, eu quero ser melhor do que aquele cara, eu vou ter mais seguidor que aquele cara, só o meu que funciona, o de mais ninguém funciona". E cara, isso daí é muito ruim. É muito ruim, né, porque vamos pegar aqui a minha área, a área educacional, que é o que eu trato com vocês aqui. Eu nunca tive um professor, né, que falasse que a matéria dele é a melhor, que ele ensina melhor, que isso, que aquilo. Claro que realmente a gente tem professores que têm uma didática melhor, mas a categoria, né, geral dos professores é uma categoria unida. A categoria de educadores aqui dentro do mercado é a categoria mais desunida, né, que eu já vi na minha vida, né. Já trabalhei, no mundo, né, corporativo privado, né, já trabalhei no mundo corporativo público, corporativo público, nem sei se está certo isso aí, mas, né, já fui funcionário público, né, diga-se assim. E, porra, sempre por onde eu passei tinha uma equipe unida, né, uma frente unida. Aqui pela primeira vez fazendo essa autoanálise, assim, essa autoanálise não de hoje, porque eu até já debati isso aí com o GG, se eu não me engano ano passado aí quando ele fez aquelas 36 horas de live lá, na madrugada estava meio parado, a gente até bateu um papo pelo chat ali, e surgiu o assunto sobre como a classe de educadores dentro do mercado financeiro aqui é desunida, né. Porque parece que é sempre um querendo mostrar que é melhor que o outro, às vezes até mesmo, né, invalidando o que o outro faz, só o meu que funciona, só o meu que dá certo, como se existisse uma receita, uma fórmula secreta, uma receita de bolo que só aquele professor sabe. E a gente sabe que não é assim que funciona. O que que eu quero, né, concluir depois de dito tudo isso? Cara, não existe só uma maneira de operar. Não existe só uma coisa que vai dar certo. Pelo contrário, o que dá certo hoje pode não dar certo amanhã. Mas o que eu quero falar aqui é essa briga de, né, não é essa briga, mas esse ego e vaidade, né, tão frágil ao ponto de que às vezes quem está conduzindo ali o educacional se deixar levar porque não, eu entrei em uma operação, aí tu entra, toma stop, tu entra, toma outro stop, 5 stop até engatar a operação que vai dar certo ali. Porra, e eu entendo isso, né? Não é porque eu opero pouco que todo mundo tem que operar pouco, não é porque o cara opera muito que todo mundo tem que operar muito. Mas a gente tem que entender uma coisa: quem vem aprender já vem pra cá fragilizado. Isso é fato, que ninguém procura ajuda quando as coisas estão dando certo. A pessoa procura quando já tá fudida, né? Psicologicamente, financeiramente. E às vezes aquele um, 2 stop, 3 stop, 4, até pegar no tranco e ir, a pessoa já se espatifou. Então, qual que é a dica que eu deixo para você que está em busca de conhecimento, está em busca aí, né, de um mentor, de um professor? Porra, fale como você quiser. Escolha bem o ambiente aonde você vai se colocar, porque isso é de total responsabilidade de você. Não adianta você querer transferir depois essa culpa. Ah, porque eu operei com fulano e ele operava muito e por conta disso eu não me desenvolvi. Porque eu operei com ciclano e ele operava pouco, por conta disso eu não me desenvolvi. Faça, né, a sua escolha da melhor forma possível. Não fique escolhendo por preço, não fique escolhendo por, nossa, ele fala tudo que eu preciso ouvir, porque o cara vai falar o que tu quer ouvir. Dificilmente alguém vai chegar pra ti e vai falar assim, cara, para de operar hoje porque tu só tá fazendo merda.
Porque ninguém tá nem aí, na verdade, se tu tá indo bem, se tu não tá indo mal. Às vezes o cara não tem nem como acompanhar, é muita gente que tá ali na volta. Então, a dica que eu dou, escolha muito bem, né, essa pessoa para te guiar aqui dentro do mercado. Porque o mercado por si só, ele já é cheio de armadilhas, cheio de pegadinhas. Não, a batalha nunca está ganha, mas eu te falo uma coisa, a batalha ela fica muito mais difícil quando a gente escolhe uma pessoa para estar do nosso lado que destoa totalmente da nossa filosofia, né? Se a gente está num ambiente caótico, né, a nossa vida tende a se tornar caótica. Se a gente está num ambiente tranquilo, a nossa vida tende a ficar um pouco mais tranquila, né? Ande com pessoas que, né, você realmente estudou, analisou e já estão onde você vislumbra estar um dia. Não fique se apegando a boleta, ou se apegue a boleta, faça o que você quiser. Eu só uma coisa, é a última vez que eu vou falar isso. Última vez mesmo, vocês nunca mais vão me ver falando, dando papinho de escolha. Não, porque a partir de hoje, realmente, né, faça a sua escolha consciente e não chore as pitangas depois. Me fudi, não sei o quê. Porra, escolhe melhor, irmão, não quero nem ouvir. Quer vir estudar comigo aqui? Beleza, não quero nem saber do teu passado. Né? Tem uma base operacional, sabe o que é média móvel, sabe o que é topos e fundos, sabe? Então tá apto a vir operar aqui comigo aqui. Agora, não me conte histórias passadas aí, porque simplesmente eu fiquei cheio disso. E eu não quero entrar nessa briga de ego e vaidade aí pra, né? Porra, não vai me acrescentar em nada. Falar que o meu é melhor do que o fulano, do que o ciclano. Porra, se tem gente que ganha dinheiro às vezes fazendo preço médio. O cara faz preço médio aí, né? Médio para trás e ganha dinheiro. Porra! Então, cara, faça uma bela escolha e aceite o resultado daquilo. Não deu certo? Parte para a próxima. Né? A uma hora você vai se achar. Mas escolha com critério e não pelo preço. É a dica que eu dou aí. Beleza? Fala pessoal, beleza? Felipe na área, passando para mais um super diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados por índice e por dólar, mas antes, recado importante. O Start 2023, 2023 não, 2024, porra, tô sempre errando esta merda. Então, Start 2024 está a todo vapor. Lembrando, bônus e descontos exclusivos somente até a data de vigência. Qual que é a data, Felipe? Qual que é o último dia para mim poder entrar aí, como bom brasileiro? Dia 22/9, às 23h59, se encerra aí bônus e desconto exclusivos. Se você estiver dentro, parabéns, seja muito bem-vindo. Vamos colocar os vagões no trilho para entrar 2024 voando baixo. Vamos cortar as perdas, vamos parar de perder, vamos alinhar o operacional para 2024 realmente ser o seu ano aqui dentro do mercado. Resumo rápido, o que é o Start 2024? O Start 2024 é um pacote promocional que eu montei aí de acesso à minha sala educacional, plano trimestral, semestral e anual, aonde você vai ter direito a todo o meu conteúdo didático gravado, material de apoio como a apostila de gatilhos operacionais, protocolo mês positivo, regra de coloração para índice e para dólar, e a cereja do bolo, que na minha opinião é operar ao vivo comigo aqui para você tirar todas as suas dúvidas comigo ao vivo durante o pregão. Então isso é o Start 2024. Não perca seu tempo, beleza? Bom, pessoal, gráfico do dólar na tela aqui para vocês, né? Hoje começando a semana, segunda-feira, dia 11 de setembro, né? Porra, faz 22 anos, se eu não me engano, né? Aí que tivemos os atentados lá, enfim, um dia que ficou marcado na história. Nós vamos nos apegar aqui realmente ao mercado. Bom, dólar, ele não deu continuidade ao movimento que realmente eu esperaria para hoje, que seria o acionamento, né, real desse pivôzinho de alta aqui dentro do gráfico diário, né? Perde uma retração importante aqui, que é a retração de 61,8, né? E acelera de encontro às suas médias aqui no gráfico diário, beleza? Então deu uma estacionada na sua média móvel aí de 20 períodos no gráfico diário, ok?
Trazendo agora, baixando o tempo gráfico, 60 minutos, o que que temos aqui dentro do dólar hoje? A gente abre com um pequeno gap de baixa em região de potencial suporte. O que que seria potencial suporte? Aquela retração de FIBO que eu comentei com vocês aqui. Retração de 61,8, região de preço 49,80. Tínhamos também uma média móvel de 50 aqui para segurar o preço, mas não foi o suficiente. Viemos mergulhar de encontro à média móvel de 200 do gráfico de 60 minutos. Até mesmo orientando aí na primeira meia hora de transmissão que eu fiz aí aberta ao público hoje, tivemos aqui alguns ajustes de fibos, né? Primeiramente, coloca-se uma retração no último topo. Aqui temos uma região de topinho, região de último fundo prévio aqui. Então, eu tenho uma outra região, né? Isso aí por retração clássica de FIBO, né? Eu tenho uma outra região que é um potencial ponto de suporte aqui dentro desse movimento de baixa apresentado hoje, lá na região do 4955, ok? Agora sim, trazendo para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, o que conseguimos observar aqui dentro do dólar futuro? Movimento de abertura, gapzinho de baixa. O que deixa desconfortável aqui essa primeira movimentação aqui do nosso dólar futuro? A região por si só, né? Essa média móvel de 50 realmente ela deixa as coisas muito, muito sorrateiras aqui pelo gráfico de 60 minutos. O que eu comentei com o pessoal? Cara, não adianta. Nesse tipo de contexto, ou o operador não faz nada, ou por obrigação, quando a gente trabalha com o conceito de médias móveis, a gente tem que trabalhar literalmente colado nas médias. Ah, mas esse pivô tá tão bonitinho e tá tão alinhado aqui. Isso dentro da minha didática, tá, pessoal? Eu falo dentro do meu operacional. O meu diário de trade é baseado no meu operacional. Então, aqui eu sou a lei. Aqui eu falo o que é certo, o que é errado, porque é dentro do meu operacional, ok? Então, dentro do meu operacional, não adianta o cara vir aqui e falar para mim assim, mas esse pivôzinho tá tão bonito aqui, eu acho que eu vou vender. A primeira coisa que eu vou perguntar, teve um toque na média, uma troca de polaridade na média? Não, não teve. Então, cuidado, não vende. A gente está num contexto que, por si só, ele já não é tão interessante para a gente trabalhar contra... Nunca é interessante trabalhar contra o 60. E aqui não é porque perdeu uma média móvel de 20 que agora vai descambar o negócio, né? Porque existem outras médias aí no caminho, retração de FIBO, topo, fundo, tudo pode travar o preço, né? Então, tende a ser um movimento um pouco mais brigado, né? Ou não. Então, aí no movimento de abertura do dólar, a gente tem o dólar dando uma pesada, perdendo a região de mínima do dia anterior, perdendo aquela retração macro de 61,8, e ele vem aqui, e isso aqui eu ainda comentei ao vivo. O que eu comentei ao vivo aqui? Eu falei assim, pessoal, quem for bater uma venda no dólar aqui nesse pivôzinho, cuidado. Às vezes é só a ansiedade tomando conta do operador, porque de fato aqui tivemos um pivôzinho, aqui onde o preço vem, abre, gap de baixa, impulso, correção sem toque na média e vem e aciona um pivô. Aqui se o operador, né, optou por não proteger a sua operação, nem teve como proteger, essa que foi a grande verdade, operou única e exclusivamente o pivô, tomou um stop. E o que eu orientei os meus operadores a fazerem aqui nesse momento? Eu falei assim, pessoal, ninguém vende esse pivô. Quer trabalhar vendido no dólar? Espera uma regressão no gráfico de 5 minutos. Isso daí tá na live, tá? Então, o que seria uma regressão na média móvel no gráfico de 5 minutos? Porra, o nome é anti-burro, por si só, já fica muito bem claro. O preço se afasta da média, ele tende a voltar na média, e principalmente na média móvel de 9, pessoal. Ela é a média móvel gatilho de 99% de todos os gatilhos operacionais que vocês vão observar por aí. Vão estudar, vão aprender. A média móvel de 9 é a mais dinâmica, né, que existe dentro do mercado, na minha opinião, tá? Principalmente aqui para day trade. Um vai ser média móvel de 8, outro vai ser a de 9, enfim. Não vai ser um período que vai mudar tanto assim, né, o resultado. E aqui, quando o preço vem, aciona esse pivô, volta e estopa a galera do pivô, e aqui até mesmo pela nossa regra de exploração aqui exclusiva da sala, até pinta o candle de azul, sinalizando que, ei, seguinte, eu fiz uma regressão por violação na média móvel de 9 períodos. Isso quer dizer que eu estou autorizado a vender a mínima do candle 10 com o stop na sua máxima. Tá? Aqui o risco aqui nunca vai ser maior do que 10 pontos, tá? Uma regressão a gente nunca vai... Se a regressão lá for 10 pontos por si só, já tá... Não, é não. Tá? Então, aqui o risco dessa operação ficou bem justo,
né? Na minha opinião, a gente está falando de um risco aqui de 8,5 pontos dentro desse trade aqui. Então, o operador teria sim a sua venda autorizada na perda mínima do candle 10, stop na máxima. Cara, na minha opinião, a operação do dia. Ela só não startou no candle subsequente, mas aqui pelo nosso protocolo mês positivo, os operadores sabem o que tem que ser feito aqui, né? O candle 12 vem e aciona e simplesmente derrete, perdendo o fundo prévio, acionando aí agora sim um pivô alinhado com as suas médias, teste feito, entregando aí todos os alvos de FIBO. Qual que é os alvos de FIBO que a gente poderia utilizar aqui, Felipe? Mostra para mim que eu tô aprendendo FIBO agora, gostaria de aprender como que você projeta. Eu sempre vou projetar o pullback, tá, pessoal? E aqui, dentro desse movimento, a gente consegue observar que ele vem, acelera tranquilamente aí, praticamente cravando o terceiro alvo de FIBO em linha reta. Aqui, né, a projeção de 161, só teve que segurar, ou talvez, né, não vamos ficar com preciosismo, né, porra, você tá vendido desde lá de cima, o mercado tá descacetando. Ah, mas é que faltou um ponto para chegar lá no 49, 44, porra, coloca no bolso isso daí, faz uma parcial, né? Ou se não, conduz, né? Pela média móvel de 9 períodos. É o melhor trailing stop que tem. E aí você conseguiu cravar aí, né? No tique, o seu terceiro alvo de FIBO em uma venda linda, sinalizada aqui na sala educacional, tá bom? Após isso, a gente percebe que o preço ele vem aqui e dá uma briga. Ele não dá uma brigada, na verdade. Nessa briga aqui desse FIBO que eu coloquei dentro dos 60 nem aconteceu. Na verdade, serviu mais como troca de polaridade, porque depois que o preço vem e perde essa região aqui desse FIBO que eu coloquei no 60 do 4955, né, ele não consegue mais trabalhar acima. E todo teste, e aqui os testes que são feitos, né, na maioria das vezes, vem acompanhado de uma média móvel, que foi a média móvel de 9. Aqui a média móvel de 20 ficou meio embolada aqui, mas o preço respeitou a retração. E depois tivemos o apoio da média móvel de 50. Concordo? Concordo. Beleza? Então, conseguiu bater essa venda, tem que ficar de olho em que agora? Porra, perdeu uma retração, né, importante dos 60 minutos. Eu só vou vender abaixo desse 4955. Só vendo aí abaixo, né? Porra, Felipe, seria errado bater uma venda aqui, perdendo essa região? Dentro do meu operacional aqui, essa operação ela foi esperada. Ela não poderia ser startada por conta do tempo, fator tempo aí, né, desativou o gatilho operacional. Mas depois aqui, na volta do almoço, eu até comentei com o pessoal, poxa, houve um teste aqui, esse 61.8, houve outro teste, aconteceu o terceiro teste. Pessoal, ele está armando meio que um topo triplo aqui nessa região. Então, não está errado o operador vender aqui essa perda de mínima, stop no topinho anterior, para aí sim vir cravar o terceiro, o último alvo aqui, a projeção de 200%. Aqui não é nível de FIBO, eu sei, tá bom? Mas é o que eu tinha projetado aqui dentro do intraday, ou até mesmo podendo projetar somente esse último movimento aqui, o operador, tá? Aí é gosto do freguês, né? A possibilidade eu passo o FIBO que eu tô passando, faço o trabalho mais difícil, e aí se o cara conseguiu conduzir essa operação aqui pela média móvel de 9 períodos, efetuou a sua venda, segurou o pullback, veio e cravou o primeiro alvo aqui dentro dessa região, tá bom? Felipe, não deu para trabalhar comprado no dólar hoje, já que tua expectativa aí para o macro ela era comprada? Não, não deu, pessoal. Infelizmente aí hoje, infelizmente não, né? Porque ele entregou uma operação aí clara na ponta da venda. Aí é critério do operador se vai entrar ou não. Não me senti confortável, não entrei na operação. É simples assim. Achei ali que realmente estava brigando com 60 e eu não quero entrar em uma briga contra os 60 minutos nunca, tá bom? E o dia se encerra aí bem sem vontade. Até achei que aqui talvez ele fosse realmente armar a possibilidade de uma comprinha aqui, mas não conseguiu romper topo prévio, fazer pullback, enfim. E o dia se encerra aí mais em um padrão de caixote, descansando na sua média móvel de 200 do gráfico de 60 minutos, que é a nossa média móvel de 20 do gráfico diário. A gente tem que observar como que vai ser as cenas dos próximos capítulos aí, beleza? Mas o dólar entregou, sim, duas oportunidades aí na ponta da venda bem claras dentro do meu operacional. A primeira pagando aí para você até sua região de mínima seus 20 pontinhos aí arredondando, e a segunda que se você conseguiu segurar aqui esse pullback que ele fez, chegando a entregar aí mais
vamos arredondar para, né, 10 pontinhos aí. Então, tranquilamente, 30 pontos hoje para o operador de dólar aqui. Ou se pegou uma, não pegou outra, enfim, cada um faz a sua gestão como achar melhor dentro do derivativo, tá bom? Índice. Assim como eu tinha uma visão, né, de mais longo prazo do dólar para cima, eu também visualizava o índice hoje dando uma continuidade ao movimento de baixa, caso o mercado desse continuidade aí ao movimento da sexta-feira. Gráfico diário do índice aqui, a gente pode... Isso daqui eu comentei até mesmo no meu estudo também semanal, que eu disponibilizei para vocês de maneira gratuita, que eu comentei que o índice poderia vir buscar aqui essa região de canalzinho aqui, porque isso aqui é um grande pivô. Isso daqui é um fato, tá? Isso daqui é um fato, isso aqui é um pivô. Quase foi acionado na sexta-feira, não acionou. Talvez ele fosse montar uma espécie de pivô dentro do pivô aqui, vindo até mesmo buscar aqui essa linha de tendência, esse canalzinho aqui, o topo do canal, para aí sim, ao longo aí da semana, do mês, entregar um movimento vendedor aí, trabalhando um pouco do conceito do smart money, não sou nenhum especialista, nunca me aprofundei aí nesse ponto, mas, né, pelo tempo de tela que a gente observa, isso daqui acontece quase que rotineiramente aí dentro do índice, do dólar, principalmente dentro do índice, tá? Que tem mais essas pegadinhas aí. Então, poderíamos sim ter um dia de alta hoje, porém não seria o dia mais confortável de ser operado, tá bom? Deixando claro isso aí para vocês. Quando a gente traz para o contexto de gráfico de 60 minutos aqui, para deixar as coisas mais claras, o que eu tenho? O mercado, assim como o dólar abriu em gap de baixa, a gente tem o índice abrindo em um gap de alta. Só que o índice ele vem testar aqui toda uma região de troca de polaridade no 60, essa linha em azul que vocês têm aqui, e temos também uma região de média móvel de 20 no 60. Então, cara, não era uma região de fácil compra, assim. Começou o dia, comprei índice. Foda-se. Eu, pelo menos, não enxerguei essa possibilidade. Dentro do gráfico de 5 minutos aqui, que é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Para mim, eu tenho uma coisa que facilita muito a minha vida, que é regras, né? Porra, para mim, vir pro mercado sem regra é a mesma coisa do que, porra, sair nu na rua, na minha opinião. Então, quando a gente tem essa abertura com esse gap de alta e esse preço brigando na média móvel de 200, a primeira coisa que eu penso é o seguinte, porra, eu tenho um protocolo para operar, né, quando o preço está na região de média móvel de 200, que é o quê? Só entro em uma operação depois que a minha média móvel gatilho de 9 períodos cruzar a média móvel de 200 e eu conseguir observar um pullback do preço na minha média móvel de 9 períodos depois que ela cruzou a média móvel de 200. Ficou claro? Isso só aconteceu em um ponto aqui dentro do índice futuro, que foi aqui no candle 11. Vocês conseguem perceber aqui que, né, não ativou nada. O que seria o movimento mais esperado aqui? Dando continuidade a esse movimento. Impulso, pullback na média, para continuar a tendência. Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele marca um topo aqui para gente. Ele deixa um topo muito bem claro aqui nessa região. Se aprofunda até a sua média móvel de 20, não consegue montar um pivôzinho de alta de pré-rompimento dessa região e deixa um topo mais baixo. E aqui eu até comentei com o pessoal, temos a possibilidade para os operadores mais agressivos aí, né, que se sintam confortáveis com esse tipo de operação, de estar operando o rompimento da sua média móvel de 20 períodos, sem confirmação, aqui é só violação, com alvo na sua região de média móvel de 200 e média móvel de 50 períodos. E o preço vem aí lindamente, né? Para esse contexto aqui, a gente também precisaria trabalhar o conceito de Fibogap, tá? O que seria o Fibogap? Quando o preço ele abre aí com esse gap de alta, como vocês conseguem observar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar aqui esse topinho que ele fez e buscar o último fundo, porque caso ele venha fechar o gap, a gente vai ter as retrações desse movimento no meio do caminho. E aqui ele parou. Eu não sou fã da retração de 50%, tá? Não intraday. Agora pegar uma retração um pouco maior aí do tempo gráfico diário, semanal, realmente ela exige atenção aí do operador, tá? Mas ele vem cravar aqui nesse primeiro momento a retração de 50% do Fibogap, alinhado com a média móvel aí de 50 períodos, que realmente deu uma trancada nesse preço. Entra a pressão de compra aqui, e eu falei pro pessoal, porra, a média móvel de 50 aqui tá ajudando a jogar esse preço para cima. Quer dizer o quê? Que eu tenho um gráfico de 15 minutos com a média móvel de 20 dando suporte para esse preço. Aqui como vocês conseguem observar. E eu até comentei com o pessoal, porra, eu vou comprar índice.
E eu não queria trabalhar comprado, mas não adianta. Aí o preço vem e mostra para mim as possibilidades. Só que o que eu precisaria para comprar aqui índice? Um pivô acima desse topo anterior para descaracterizar essa estrutura de baixa. Então seria o quê? Impulso, correção, impulso. Não aconteceu. Quando a gente não tem esse pivô aqui sendo acionado, eu até comentei com o pessoal, porra, vou dar uma colher de chá pro índice e vou, né, ser um pouco mais flexível. Caso ele deixe uma regressão na média móvel de 9 períodos aqui, que seria o candle 30, é o candle 30? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O candle 31, né, eu compraria esse rompimento de máxima, com um risco aí, opa, ficou muito fino aqui, com um risco aí de no máximo, porra, seus 200 pontinhos aqui, estaria de bom grado, né, caso isso acontecesse. Não é o que acontece, entra, né, defesa vendedora nessa região, então até mesmo um candle de ignição, ele monta novamente uma espécie de pivô aqui, para vir romper a média móvel de 50 períodos, no gráfico de 5 minutos, que aproximadamente é de 20 no gráfico de 15, como vocês conseguem observar aqui. E ele vem fazer um pullback na máxima do dia anterior, juntamente com a retração de 61,8 do Fibogap. Cravou. Só que não consegue dar continuidade, né? Então ele até mesmo deixa um fundo mais alto aqui, o preço passa para cima das suas médias e na volta do almoço daqui, sinal de alerta para nós aí, vamos ficar de olho. O que a gente consegue observar aqui, pessoal? Né? Rejeição de fundo, então a gente pode até mesmo falar que não conseguimos perder esse fundo prévio, travamos aqui na retração de 61,8 do Fibogap, deixamos um fundo mais alto, não vi motivos para compra antecipada mais aqui abaixo, né? Até mesmo operadores mais agressivos poderiam falar, mas aqui não seria um pivô. Porra, um pivô contra 20 não dá. O que eu preferi fazer? Eu espero o preço sair dessa faixa de Gaza, que é essa linha em vermelho aqui, que é quando o preço ele fica preso entre a retração de 38 e 61,8, né? Do movimento que você traz. Ele se liberta dessa região, faz um pullback no gráfico de 2 minutos e ele me dá um ponto de start e um ponto de stop técnico. O risco dessa operação aqui, o risco no pau da goiaba mesmo, o pingo no I, né, tava de 80 pontos. Eu pensei, porra, tá de sacanagem. Aí coloquei, né, coloquei até mesmo um rompimento um pouco maior aí, mas me executou um pouco antes, enfim. Mas eu deixei um risco total na operação de 100 pontos. Qual que é o objetivo dessa operação? Cara, eu gosto de FIBO pra caramba, mas eu não sou um FIBO lunático. Eu não vou deixar de botar dinheiro no meu bolso para cravar um alvo de FIBO. Então eu trabalho com parciais, né? Não quero, né, converter ninguém aqui, não quero estar pregando que faça parcial isso, não. Isso aí o parcial tem que fazer sentido na cabeça do operador, ele tem que entender como que ele vai trabalhar aí quando o conceito é parcial. Então eu estou sempre de olho aqui nesses movimentos, claro, em alvos de FIBO e principalmente nesses topinhos aqui anteriores que o preço pode dar uma brigada. Esse daqui até que nem tanto, esse daqui casou, né, com a primeira parcial que eu fiz aí, mas a ideia era vir buscar esse topo aqui. E claro, né, quando o assunto é projeção de FIBO, eu vou estar projetando com esse topinho aqui anterior, vou estar fazendo o espelhamento dessa perninha de baixo aqui que ele montou, ok? Então, a minha projeção de FIBO para esse movimento seria essa daqui, né, visando buscar aí a máxima atual do dia, lá no seu 117.800. O preço vem, starta a minha operação, não é uma operação que explode logo de cara, né? Então teve que ter um pouco mais de paciência, mas um risco aí de 100 pontos. Porra, não pode perder 100 pontos, meu amigo. Porra, o que tu pode perder aqui dentro do mercado? Enfim, né? A operação demora um pouco para andar, mas aí chegamos em um ponto que daí para frente ela não pode mais me dar prejuízo, que é quando a operação ela anda 100 pontos a meu favor, eu tiro o meu risco, por menor que seja, porra, mas era 100 pontos, foda-se. O meu risco, ele sai aqui da região de stop loss e ele vem para a região de break-even, que é o 0 a 0. Então, ou seja, a operação andou 100 pontos a meu favor, ela não vai mais me dar um stop loss, ela pode me dar um break-even, tá? Porque eu não aceito que o preço volte mais, mas isso é uma coisa que eu desenvolvi, uma estatística que eu tenho dentro do meu operacional, tá bom? Anos estudando o mercado, né? Anos observando esses movimentos e eu consegui achar esse ponto de equilíbrio dentro do meu operacional. Então, a operação andou 100 pontos a meu favor, tiro o meu stop loss, coloco na região de break-even e a operação começa a andar. Quase me dá minha primeira parcial, volta, até achei que, porra, vai me tirar aí no 0 a 0, mas aí entra novamente aí uma pressão de compra e aí começa a festa, meus amigos. Temos a região de topinho anterior, tem que ser feita uma parcial,
temos a região de máxima do dia, tem que ser feito parcial, alvo de FIBO. A operação, ela vai em linha reta aí praticamente, meus amigos, praticamente, né? Depois que ela começa a andar, ela vem praticamente em linha reta 600 pontos. Segurei o pullback na média móvel de 9 períodos aqui, e aí a alegria, né, impera dentro dos operadores de índice futuro, né, que estavam comprados, vindo até mesmo cravar o terceiro alvo, e faltou pouquinha coisa para cravar os 200%, mas é que essa operação ela deu 1.100 pontos. E aí eu poderia chegar aqui para vocês e falar o que vocês querem ouvir. Eu arrisquei 100 pontos e peguei 1.100. O meu operacional é o melhor. Só que, eu tenho caráter, essa que é a grande verdade. Então, isso daqui que aconteceu aqui agora, se for assim sempre, que bom, vou estar preparado para o cenário. Mas eu não posso chegar para vocês e falar que toda operação vai ser isso, porque senão, me desculpa, isso daí é coisa aí de trambiqueiro, né? Gente que quer vender fórmula mágica para vocês. Mas vocês têm que estar preparados para caso aconteça. Operação, 10 para 1, 15 para 1, todo mundo quer. Mas a pergunta que eu faço, tu tá preparado para isso acontecer de forma racional? Tu sabe o que tu tem que fazer para alongar ao máximo uma operação, para conduzir aquela operação, para tirar o máximo que ela pode te entregar? Tu sabe o que tu tem que fazer ou tu depende do teu setup? Tu fica alienado a ele, né? É por isso que eu não gosto de setup. O setup, ele deixa o operador muito alienado. Ele parece que o cara tem preguiça de pensar. Porque, não, meu setup deu entrada, E aí tu não pensa. Eu prefiro tomar as rédeas, né, das minhas operações. Então, consegui surfar aí 1.100 pontos aí, tranquilamente. O mercado, segurei o pullback fazendo uma condução pela média móvel de 9 períodos, que é um excelente trailing stop. Eu já falei para vocês isso aqui mais de uma vez. Já experimentei diversos trailing stops. Já estudei muitos e para mim não adianta. O melhor gatilho de entrada que tem é média, a melhor condição que tem é média, né? E a operação aí, ela explode e vai em linha reta aí, 1.100 pontos. Então, o índice hoje, na minha opinião, teve que só ter um pouquinho de paciência. Teve um pouco de paciência, você até mesmo conseguiu ganhar um dinheiro aí vendido e conseguiu ganhar um puta dinheiro comprado. Mas tem que ter paciência, tem que saber o que você está fazendo. Porque se não souber o que está fazendo, cara, você vai ficar naquele limbo, naquele meio do caminho que, não consegue evoluir, brother. Essa que é a grande verdade. E só para finalizar aqui a leitura do nosso índice futuro, até mesmo depois ele deixa um novo gatilho de entrada aqui dentro dessa região aqui, né? Onde ele vem, rompe a máxima atual do dia, né? Faz um pullback nessa média móvel de 9 períodos e até mesmo caracteriza um pivô dentro do pivô, um pivô de pré-rompimento aqui, né? Porque temos menor de impulso, o preço vem, faz um fundo aqui, faz uma ancoragem nas médias e o operador sim poderia tomar uma ponta da compra aqui nessa região, stopzinho sempre atrás das médias, ficar atento à região de rompimento de máxima do dia, porque casaria com um alvo de 100%, e mesmo se você pegou aqui, deu para surfar, tá? Então, a única pergunta que eu faço é se você conseguiu sobreviver, né, para surfar esse movimento aqui. Felipe, ela estopei antes. Cara, tem que ajustar. O stop não é normal. Essa conversa de que o stop é o teu melhor amigo, para mim não cola. Para mim não cola. O stop, ele é teu paraquedas reserva. Para mim, o meu melhor amigo é o meu break-even, o meu 0 a 0. Quando eu faço uma leitura, a leitura encaixa, ela me dá ponto de entrada, ela me dá ponto de stop, a operação desenvolve a meu favor, dali para trás não me dá, dali para frente ela não pode mais me dar prejuízo. O máximo que eu aceito é um 0 a 0. Né? Se for para frente, vamos sugar o máximo que a gente pode sugar do mercado. Se voltar, saiu no 0 a 0, fiz o que tinha que ser feito. Mas para isso, você tem que saber o seu plano de trade, os seus gatilhos operacionais. Cara, tem que estar na ponta da língua. Tem que estar, mesmo você... mas é que eu opero há tanto tempo, às vezes tanto tempo pro cara é 6 meses, né? Mas materializa, deixa impresso aqui do teu lado, aqui, ó. Eu faço isso daqui, o mesmo operacional, com certeza o mesmo operacional, com alguns ajustezinhos assim, no mínimo, há 4 anos, usando as mesmas médias, usando os mesmos gatilhos operacionais. Está aqui, está impresso do meu lado. Está aqui, o protocolo mês positivo, está aqui. E todo dia eu dou uma folhada, eu leio, para relembrar.
para lembrar o que eu tenho que fazer, para não hesitar quando o meu gatilho operacional aparecer, eu não hesitar. Não, porra, cara, aqui eu tô errado se eu não entrar, porque tá tudo falando para mim entrar. Então aqui eu tenho que entrar, não vou hesitar. Se der errado, beleza, eu nunca vou acertar 100%. Mas o que eu tenho que fazer aqui é que 100% das vezes eu tenho que seguir meu plano. E por isso que eu falei lá no começo do vídeo para vocês, procurem um ambiente que permitam isso para vocês. E não aquele ambiente caótico, uma zoeira do caralho, uma hora é na tendência, outra hora é contra a tendência, uma hora é com média, outra hora é sem média. Tu nunca sabe qual que é a regra que tá valendo no dia ali. Então, façam boas escolhas, procurem bons mentores, porque senão vocês vão patinar, patinar, patinar e vão fazer parte da estatística aí, beleza? Reforçando, o Start 2024 com bônus e descontos exclusivos são válidos até o dia 22/9. Não perca, né, o prazo de adesão, porque passou o prazo, acabou aí o bônus, acabou aí o desconto promocional e aí é preço tabelado, beleza, meus amigos? Continue operando, continue estudando, continue aprendendo e nos vemos no book. Valeu!